O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Espírito Santo, luz divina e iluminar. Podemos sentar um pouquinho, filhos amados? Estimados do céu, hoje talvez você tenha percebido, reparado, nós fizemos a entrada solene do livro dos Evangelhos, o Evangeliário. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, Rodrigo, entrou trazendo o Evangeliário. Nós pusemos sobre o altar e trazemos para proclamar dele o texto do Evangelho, porque hoje é o Dia Mundial da Palavra de Deus, da Palavra. Na Igreja do Brasil, nós celebramos um mês todinho para a Palavra. Você lembra qual que é esse mês? Quem sabe, fala bem alto. Setembro. Porque no mês de setembro, que por coincidência de Deus, o melhor mês do ano, o mês que eu faço, ano que eu nasci, né? Tinha que ser o mês da palavra, não podia ser o mês melhor, né, Nildinha? Os melhores são de setembro. Em setembro acontece o aniversário de São Jerônimo, dia 30 de setembro. Jerônimo era um padre católico dos primeiros séculos e foi ele que traduziu a palavra de Deus, dos originais, para que ele traduziu, a gente chama de Vulgata, traduziu para o latim, para que depois desse origem às Bíblias em todas as línguas. Então nós celebramos, a Igreja do Brasil já há muito tempo, celebra o mês da palavra em setembro. Porém não é em todo mundo assim, tem muitos países que não tinham uma data para celebrar a palavra. Então o Papa Francisco, no ano de 2019, por coincidência também, foi o ano da minha ordenação, não sei o que fica acontecendo, essas coisas de Deus aí, mas em 2019 o Papa Francisco instituiu o Dia da Palavra. E ele pediu que o mundo todo celebrasse a palavra no terceiro domingo do tempo comum, bem no comecinho do tempo comum, comecinho do ano, para que a gente já comece o ano com essa graça, com a palavra de Deus, meditando, refletindo a palavra. E justamente no dia de hoje, a liturgia fala para a gente dessa grande graça da palavra. O evangelho que nós proclamamos, filhos, é o evangelho de São Marcos. E é logo no primeiro capítulo de Marcos, capítulo 1 de Marcos, versículos 14 a 20. São as primeiras palavras da pregação de Jesus, da pregação pública de Jesus anunciando. Depois que João Batista foi preso, e nós lembramos que João Batista foi o último dos grandes profetas, o que anunciava, né? Ele batizava para a conversão dos pecados, e João Batista dizia: endireitai as veredas, aplanai os caminhos, porque o reino de Deus está próximo. É preciso converter, João dizia. Só que agora nesses dias, depois que Jesus havia recebido o batismo de João, João Batista foi preso, e Jesus sabia que de lá João não sairia vivo. Então depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho. É aqui em Marcos
o início da pregação de Jesus. São as primeiras palavras da pregação de Jesus. Então é muito importante a gente levar em consideração o que Jesus diz. Jesus foi pregando o evangelho e dizendo: o tempo já se completou, dizia Jesus. O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no evangelho. Jesus dizia: o tempo já se completou, porque Jesus falava dele. Jesus é o evangelho, é aquele que é a boa notícia, é a boa nova, é Jesus, e Jesus é aquele que está anunciando. Assim como no altar, Jesus é a oferta e é o sacrifício, e é ele o sacerdote que oferta, e é ele o altar do sacrifício. Jesus Cristo agora é a boa nova e é o anúncio da boa nova. E ele diz: o tempo se completou, porque ele fala dele. Eu vim a este mundo, diz Jesus. Então o tempo das promessas, de todos os profetas, de tudo que ele quer anunciado, se completou. Eu estou no meio de vós. E daí por isso que ele diz: o reino dos céus está próximo, porque sou eu o reino. Estar na minha presença, na presença de Jesus. Agora, depois que ele diz que o tempo se completou, e o que reino está próximo, e depois que ele está lá fisicamente entre eles, Jesus dá uma ordem, que é uma dica, que é uma súplica, que é uma orientação: convertei-vos e crede no evangelho. Conversão e fé. Veja, filhos, quando Jesus diz que o tempo se completou, ele diz: agora é tempo da conversão, de buscar conversão e acreditar. Converter é mudar de vida. A palavra de Deus que a gente ouve, que a gente anuncia, ela serve para dar orientação. Como é que a gente cantava no Salmo, né? A súplica do salmista, pedindo a palavra de Deus que oriente, a palavra de Deus que dê direção para a vida. O salmista clama por essa orientação. Nós também clamamos hoje. Quantas vezes nós pedimos orientação? Orientai-me, Senhor, guiai-me os meus passos. A gente tem a palavra escrita para guiar os passos da gente, orientar como fazer e como agir, e como não fazer e como não agir. E a palavra de Deus é dirigida a cada um de nós, como foi dirigida na primeira leitura da profecia de Jonas. Havia uma cidade, Nínive. Nínive era capital do reino dos assírios, era uma cidade conhecida pelo pecado, pela maldade, pela violência. E o Senhor Deus havia dado uma sentença de morte para aquela cidade. Mas Deus não quer perder nenhum dos seus, mesmo os piores. Por isso ele sempre dá mais uma chance. E aí Deus deu 40 dias para aquela cidade. Lembra, filhos amados, quando no dilúvio Deus fez chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e a arca de Deus, de Noé, cruzou os mares. Lembra como depois o Senhor Jesus foi se preparar para a sua quaresma, e ele permaneceu 40 dias e 40 noites no deserto. Lembra o povo de Deus quando saiu do pecado, da escravidão, da terra que escravizava, peregrinou 40 dias e 40 anos pelo deserto até chegar à terra prometida. O Senhor deu 40 dias para Nínive, e aí enviou a palavra para Jonas, como nós lemos ali no evangelho. A palavra foi enviada para Jonas, e Deus pediu que Jonas fosse a Nínive e anunciasse a palavra, falasse de Deus para aquelas pessoas. E diz no texto que nós lemos da profecia de Jonas, que Nínive era uma cidade que demorava 3 dias para percorrê-la a pé, de tão grande que era. E Jonas caminhou o caminho de um dia, anunciando a palavra, e falando para os ninivitas que eles precisavam se converter, acreditar no evangelho e se converter. E o que aconteceu com os ninivitas? Quando Jonas anunciou a palavra para eles, qual foi a reação dos ninivitas, filhos? Acabamos de ler, o que eles fizeram? Nós lemos agora. Eles se converteram. Eles ouviram a palavra, entenderam a notícia que Deus estava mandando através daquele profeta Jonas, perceberam a urgência daquela ordem do Senhor: convertei-vos e crede no evangelho, e aceitaram aquela palavra e se converteram.
E diz a palavra que eles fizeram jejum, penitência, se vestiram de cinzas, rasgaram suas roupas em sinal de penitência. Sabe, a humilhação, entre aspas, humilhação que nós sofremos hoje quando nós vamos nos confessar, cara a cara com o padre, abrindo nosso coração, aquela humilhação, entre aspas, porque aquilo na verdade é um momento de grande graça. Na época dos ninivitas, na época lá do início da igreja, as pessoas publicamente se humilhavam, rasgavam em suas roupas, se vestiam de cinzas, para que todos vissem que eles estavam um pecador que queria o perdão dos pecados e a conversão. Os ninivitas fizeram isso, e a palavra que nós acabamos de ler diz que desde o maior do reino, o grande rei, até o menorzinho do reino, aceitaram a palavra de Deus. E aí Deus, que tinha prometido castigá-los, quando vê que eles se converteram, que eles mudaram de vida, qual foi a reação de Deus, filhos? O que Deus fez? O sentimento de Deus foi qual? Ele teve bem alto, compaixão, sentiu compaixão. Esse texto é o texto da universalidade do amor de Deus. Deus ama todo mundo. Deus ama o pecador. Deus odeia o pecado, detesta o pecado, tem raiva do pecado, não quer que o pecado esteja entre nós, mas o pecador Ele ama, entendeu? Ele está sempre dando mais uma chance para o pecador, dá mais uma oportunidade. Para os ninivitas Ele deu mais 40 dias, para nós hoje Ele diz: o reino está próximo, convertei-vos. Qual que é o tempo que a gente tem? Hoje eu participei de uma missa lá no CEAR, o louvor de verão. Quem presidiu a missa foi o Dom Onésimo, que é o nosso bispo auxiliar. Ele falou uma coisinha que eu guardei no meu coração, no meio de toda a homilia dele. Ele disse assim, o nosso tempo é único. Cada momento da nossa vida é único. Os nossos momentos são únicos. Por que os nossos momentos são únicos? Porque eles estão no tempo, e o tempo não volta. Aquela pessoa que você encontrou hoje ali na porta da igreja, naquela situação, 10 minutos atrás, não volta mais. Então, se você sorriu para ela, se você abraçou, cumprimentou, beijou, viveu aquele momento de graça. Se não viveu, perdeu. Nossa vida, os momentos são únicos, não voltam mais. Então esse momento que você tem agora, nunca mais vai se repetir. Você poderá vir outras missas, mas não será mais esse momento. O momento que você tem com as pessoas que você ama, são únicos. Você tem uma esposa, tem um esposo, você tem filhos, você tem amigos, você tem irmãos de um grupo de jovens. São momentos únicos. Nosso momento, os momentos estão no tempo, o tempo não volta. A palavra de Deus diz: o reino, o tempo se completou. É interessante porque na segunda leitura que nós vimos, é a segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz: o tempo está abreviado, o tempo está curto, porque Jesus no Evangelho fala do tempo de espera pela vinda dele, e se completou com a vinda. Paulo fala do tempo de preparação para a segunda vinda de Jesus, que é um tempo breve, e está cada dia mais abreviado esse tempo para a vinda de Jesus. Por isso é que Paulo diz aquelas coisas que parecem meio desconcertantes que nós ouvimos ali na leitura. Quem é casado, viva como se não fosse. Quem chora, vive como se não chorasse. Quem sorri, viva como se não sorri. Quem compra as coisas do mundo, viva como se nada tivesse. Paulo não está falando contra o casamento ou contra a vida. Paulo está falando onde está o teu coração. Está no teu casamento? Onde é que está o teu coração? Está nos bens? Veja, o tempo, as coisas, a finitude, a efemeridade das coisas, né? De manhã, na missa da manhã, eu disse que no mundo tudo passa, até uva passa.
depois que eu perguntar para mim se era engraçadinho assim a vida toda, só quando bebia. Eu disse, só quando eu bebo. Tudo passa, até a uva passa, né? Antigamente, quando não tinha aqueles cartãozinhos eletrônicos no ônibus, a gente dizia que tudo no mundo era passageiro, menos o cobrador e o motorista. Mas tem hora que eles também são passageiros, né? Quando a gente olha para o texto que Paulo escreve, a gente pensa, se eu coloco toda a minha esperança no meu casamento, pode ser um dia que eu não esteja mais casado. Se eu coloco toda a minha esperança no meu trabalho, pode ser um dia. A minha esperança tem que estar primeiro em Deus. Por isso é que a palavra traz para a gente esse pedido de atitude, que a gente tome uma atitude, que a gente busque essa conversão e crer. Se a gente diz e a gente acredita que tudo nesse mundo é passageiro, a gente sabe que um dia nós não estaremos mais aqui. E para depois desse mundo existe um outro mundo que é eterno. Lá não tem tempo, lá é eternidade. Mas nós estamos aqui preparando uma outra vinda. E na outra vida, na eternidade, não haverá casamento como há casamento aqui, por exemplo. É o que Paulo fala ali, né? Quando Deus ordena o casamento, ele diz, o homem deixará sua casa, sua mãe, se unirá à sua mulher, não serão mais dois, mas uma só carne. Ele dá uma ordem, crescei e multiplicai-vos. Uma das funções do casamento é gerar filhos. No céu não vai mais precisar isso. Então o casamento, como nós conhecemos, não acontecerá mais lá. As relações não serão mais as mesmas. Então quando a palavra de Deus nos ensina isso, ela está dizendo para a gente olhar as coisas, para a gente perceber os séculos e séculos, seculorum, que já viveu esse planeta, já viveram as pessoas, aquilo que nós vemos a cada dia, e que a gente consiga viver a graça de cada momento, aproveitar a Santa Missa, a palavra de Deus. Deus está dando para mim e para você mais 40 dias, como deu para Nínive. 40, né? 40. É mais uma oportunidade, é mais uma chance. Se a gente acordou hoje e está vendo o final desse dia, a gente teve mais um dia. Cada dia se renova a esperança. E cada dia Deus dá para a gente mais uma chance de nós mudarmos, melhorarmos, avançarmos e prepararmos a nossa vida junto dele. Filhos amados, que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.